Olá, vamos direto ao ponto hoje, tá? Uma viagem bem legal para um momento que, assim, mudou tudo na indústria. Isso aí, a gente vai falar de um ícone, né? Que é bem mais que só carro antigo. É fundamental para quem estuda administração de operações, engenharia de produção. Exato. O Ford Modelo T. E, claro, a invenção que veio com ele e revolucionou tudo, a linha de produção. Um caso clássico, né? Cheio daqueles insights que o professor Júlio Facó sempre explora tão bem nas aulas e análises dele. E, ó, antes da gente engatar primeiro aqui, um lembrete rápido. Para dar aquela força para o trabalho do professor Júlio Facó, que leva conhecimento para muito além da universidade, Isso é importante. não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Ah, e manda sugestão de tema. A gente quer saber o que mais vocês querem descobrir. Boa. Mas então, vamos lá. Como é que um carro que parecia até simples conseguiu colocar o mundo todo sobre rodas, hein? Pois é. Lançado lá em 1908, o modelo T não foi só mais um carro. Ele virou o símbolo, né, da passagem da charrete para o motor a gasolina. E muito por causa da produção em massa. O ponto de virada mesmo, assim, foi a linha de montagem móvel, lá na fábrica de Highland Park, por volta de 1913. Ah, a famosa linha. Famosíssima. A ideia era genial, né? Na sua simplicidade. Em vez do pessoal ir montando o carro parado, o chassi do carro é que se movia. Ia passando pelas estações. Exato. E cada operário fazia uma tarefa específica. Repetitiva, sim, mas super especializada. E o resultado? Foi assim, absurdo. O tempo para montar um modelo T caiu de mais de 12 horas para 93 minutos. 93. É impressionante, ele conseguia fazer carro quase 10 vezes mais rápido que o jeito artesanal antigo. Uma otimização que, nossa, E essa eficiência toda, claro, foi para o preço. O carro começou custando uns 850, 950 dólares, lá em 1908 e 1909. já não era pouco. Não era? Mas aí o preço despencou. Chegou a custar uns 260 dólares lá por 1924, 1925. 260, caramba. Aí sim ele virou acessível para a classe média, sabe? Era o carro universal que o Henry Ford tanto queria. E não dá para esquecer daquela jogada de mestre do Ford, dobrar o salário para 5 dólares por dia em 1914 e reduzir a jornada para 8 horas. Isso foi radical para a época. Demais. Atraiu o trabalhador de tudo quanto é canto. Mas tinha uma lógica ali, né? Além do marketing. Tinha, e era bem pensada. Primeiro, ajudou a diminuir a rotatividade. O trabalho na linha era puxado, repetitivo, muita gente desistia. Entendi. Segurava o pessoal. Isso. Segundo, ele meio que criou o próprio mercado consumidor. Os operários dele agora podiam sonhar em comprar o carro que faziam. Boa sacada. E, claro, permitiu rodar a fábrica em 3 turnos, 24 horas por dia, maximizou o uso daquela linha de montagem caríssima, foi gestão pura. Falando do carro mesmo, ele não era só barato. Tinha umas coisas bem notáveis para a época, né? Tinha sim. O motor era robusto, 2,9 litros, 4 cilindros, uns 20 cavalos, chegava a uns 70 quilômetros por hora, o que era bom, 70 por hora naquela época? Uau! mas as inovações é que pegavam. Foi um dos primeiros com volante à esquerda, que virou padrão, o bloco do motor e o cárter numa peça só, cabeçote removível, facilitava muito o conserto, sabe? Aham. E o tal do aço vanádio? Leve e resistente, né? Fundamental. Pensa nas estradas daquele tempo. Só lama e buraco, imagino. Exato. Praticamente trilha de terra fora das cidades grandes. O aço vanádio deixava o chassi leve, mas forte para aguentar o tranco todo. Sem ele, o carro não durava. E aquela frase clássica: pode ter o carro da cor que quiser, desde que seja preto. É verdade ou lenda? É mais ou menos, sabe? Tem um fundo de verdade ligado à produção. Entre 1914 e 1925, a maioria era preta mesmo. Por quê? Porque a tinta preta da época secava muito mais rápido, tipo bem mais rápido. E isso acelerava a linha de montagem. Tempo era dinheiro. Faz todo sentido. Mas antes e depois desse período, teve modelo T de outras cores sim. Azul, vermelho, cinza, verde. Ah, bom saber. Ele precisava ser um tratorzinho mesmo, né? Os apelidos tipo Tin Lizzy lá fora ou Ford Bigode aqui no Brasil não vieram no nada. De jeito nenhum. Tinha que ser simples de arrumar, parrudo, versátil. Era alto do chão para encarar terreno ruim, até alagamento. Era o carro certo para aquele momento. E os números comprovam, né? Mais de 15 milhões feitos até 1927.
Chegou uma hora que metade dos carros do mundo era Ford. Uma dominação. É impressionante pensar nisso hoje. Total. E se a gente conecta tudo isso, o legado do modelo T e da linha de montagem, nossa, vai muito além do carro. Ford estabeleceu princípios que a gente usa até hoje. Como que, por exemplo? Padronização de peças, fluxo contínuo, economia de escala são a base da engenharia de produção, da gestão de operações moderna, está em quase tudo que é feito em massa. Que jornada incrível, uma história de inovação, visão de mercado e um impacto social gigantesco. Mudou o século XX. Com certeza. E aí fica a reflexão, né? A gente busca tanta essa eficiência, essa escala hoje em dia em tantas áreas. Será que a gente não corre o risco de criar novas rigidezes, tipo parecidas com as que depois fizeram o próprio modelo T ficar para trás, quando surgiram concorrentes mais flexíveis? É uma ótima pergunta para a gente continuar pensando sobre isso. Fica aí a provocação. E com essa provocação a gente fecha a nossa análise de hoje. Mas não esquece, dá uma passada lá no canal do professor Júlio Facó. Isso, confere lá. Se inscreve, curte, compartilha, para mais gente ter acesso e monta pra gente o que mais vocês querem ver por aqui. A gente se vê na próxima.